Você que lá em 2023 falou que o mercado financeiro não ia pra frente quando Lula assumiu a presidência do Brasil, parabéns, você estava completamente certo. Isso porque até a metade do ano, o Brasil tem o pior desempenho entre as principais bolsas de valores do E mundo. você pensa que acaba por aí? Não, nada disso. Tem muitos investidores estrangeiros tirando dinheiro do Brasil. Tem empresa brasileira caindo de desempenho e tem uma possível crise chegando. E tudo isso por conta da nossa bolsa de valores. Então presta atenção aqui nesse vídeo, porque a gente vai te dar com detalhes o motivo de tudo isso, te contar se está vindo uma crise pela frente e também te mostrar que tudo isso pode ser uma oportunidade de investimento. Então fica até o final. Mas antes disso, se você gosta de vídeo como esse, que a gente fala pra vocês de possíveis crises que vai acontecer no futuro e também de dar dicas de investimento, já deixa seu like e também se inscreva aqui no canal, porque vai vir muito vídeo como esse. Bom, um dos principais motivos para nossa bolsa de valores ter caído mais de 9% nos primeiros 6 meses do ano são os Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma grande potência mundial e é ele que comanda toda a economia do mundo, já que a sua moeda, que é o dólar, é a mais utilizada para tudo, tanto para comercialização, tanto para a segurança do país e etc. Mas nos últimos tempos, os Estados Unidos vem aumentando sua dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, a dívida pública dos Estados Unidos é de mais de 34 trilhões de dólares e representa 120% do PIB do país, ou seja, ele tem mais dívida do que ele produz no país. Isso é ruim? É. Mas se não fosse os Estados Unidos, seria pior. Isso porque a moeda dos Estados Unidos é uma moeda muito forte e de forma indireta, os Estados Unidos também empresta muito dinheiro para outros países, fora os muitos gastos que o país tem. Por conta disso, os Estados Unidos precisa ter muito dinheiro em circulação. Não é à toa que ele é o segundo país com mais dinheiro em circulação, só perdendo para a China. Mas aí que tá o problema. Com muito dinheiro em circulação no país, os preços das coisas também aumentam. E é justamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos. De um tempo para cá, a inflação do país subiu muito e de certa forma começou a preocupar as pessoas. E para controlar a inflação, o Banco Central do país aumenta os juros, que é para diminuir o consumo e esfriar a economia. E hoje os Estados Unidos têm um juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. E a expectativa é que ele caísse mês passado, mas isso não aconteceu. Isso porque a economia americana continua forte, com um mercado de trabalho aquecido e com dinheiro na mão da população. Isso faz com que o consumo não tenha uma redução significativa e a inflação continue pressionando o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a manter os juros elevados por mais tempo. E é isso que afeta a economia do nosso país. Porque pensa comigo, se eu sou um norte-americano que não conheço o Brasil e penso que aqui é só samba e futebol e quero investir em um local seguro, para que eu vou colocar o dinheiro do Brasil, que é um país estável, sendo que eu posso colocar no meu próprio país, que é um local super seguro, mesmo com uma dívida gigante? Não faz sentido, né? Por isso que muitos investidores estão saindo do Brasil, para colocar o dinheiro em algo mais seguro. Aí você pode estar pensando, se isso está acontecendo com os Estados Unidos e ele é o centro do mundo, por que as outras bolsas também não estão caindo? E aí que entra o segundo ponto. Que no caso é o aumento do risco fiscal, ou seja, nosso próprio governo. Antes mesmo do nosso querido presidente assumir o governo do Brasil, ele sempre deixou claro que ia aumentar os gastos do país. E pelo menos nisso ele cumpriu com sua palavra, né? Porque é justamente isso que ele tá fazendo. Gastando, taxando, aumentando os impostos, gastando mais. Eu já falei que ele tá gastando porque ele tá fazendo isso de forma desenfreada. Só para vocês terem uma ideia, o nosso governo conseguiu a proeza de bater o recorde de rombo fiscal, chegando em abril deste ano em mais de 1 trilhão de reais. E esse era o recorde do governo Bolsonaro, mas vale o ponto que era na pandemia, né? Por conta disso, obviamente, a nossa dívida pública também subiu, passando para 76% do nosso PIB, o que é algo muito preocupante, porque a gente não tem uma economia de primeiro mundo igual aos Estados Unidos. Fora o rombo fiscal, nosso país ainda conseguiu mais uma proeza de ter um déficit nas contas públicas, enquanto o mundo todo vive uma perspectiva de crescimento. Isso logo no início do ano, fora que em fevereiro teve o pior resultado da história
história, tendo um déficit de 58,4 bilhões de reais. E caso você esteja se perguntando o que é déficit, é só você se lembrar de lucro ou prejuízo, que no caso o prejuízo seria o déficit e o lucro seria o superávit. Ou seja, o governo do Brasil conseguiu que suas despesas sejam maiores do que suas receitas, e tudo isso aumentando os impostos, tá? Só para deixar claro, os aumentos dos impostos não foi pouca coisa, tá? Porque no mês de março, o Brasil conseguiu arrecadar mais de 190 bilhões de reais, sendo um novo recorde para o país. Mas o que adianta arrecadar tudo isso, sendo que o país tem gastos exagerados com coisas que não são necessárias? Gastos com políticos que recebem mais de 40 mil reais, que ainda tiveram um reajuste salarial para ganhar ainda mais. Qual que é o sentido disso? E com tudo isso acontecendo, obviamente os estrangeiros não veem o Brasil como o melhor país para se investir. Até porque, pensando no mesmo exemplo do Léo, como eu, estrangeiro, que só quero fazer meu dinheiro render, vou investir num país que tem uma economia tão frágil como a do Brasil? Eu mesmo não investiria. E os gringos estão indo para esse mesmo ponto, já que até o momento os estrangeiros já retiraram mais de 35 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. E isso é muito, mas muito preocupante. Porque a gente está falando de capital estrangeiro, de dólar, o que é essencial para uma economia funcionar. Ou seja, quanto mais capital estrangeiro estiver entrando, melhor para o nosso país. Mas ao mesmo tempo, quanto mais capital estrangeiro estiver saindo, aí a gente tem que se preocupar. Isso ainda fica mais preocupante quando a gente descobre que mais da metade dos investidores da nossa bolsa são estrangeiros. Então o país querer taxar dividendos, diminuir a taxa de juros, tudo isso impacta para que o capital estrangeiro saia do nosso país. Agora você sabe que os estrangeiros são outro ponto muito importante, porque nossa bolsa de valores está indo tão mal, enquanto o mundo todo tem visto um crescimento no mercado financeiro. Mas claro que fuga de capital estrangeiro, risco fiscal e juros nos Estados Unidos não são os únicos motivos. Tem mais dois que a gente considera muito importante. Um deles é a nossa principal empresa do Brasil, que no caso é a Americanas, né? Não. Obviamente eu tô zoando, eu não tô falando dela, tô falando da Petrobras. Infelizmente essa estatal é o espelho do Brasil no mundo, então quando acontece alguma polêmica com ela, a nossa bolsa é muito afetada, porque ela é uma das empresas que compõem o Ibovespa. E nos últimos meses, ou até mesmo esse ano, essa empresa tá com um desempenho péssimo, e tudo isso por um motivo. Bom, tenta adivinhar aí qual que é. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Acho que essa é fácil, né? Dedo do governo no meio. Recentemente, a empresa trocou o presidente, que foi escolhida a dedo pelo presidente Lula. E a escolhida foi Magda Chambriard. A pergunta que fica é: a decisão foi por competência? Provavelmente não. Mas eu não tô falando que ela é incompetente, tá? Tô falando aqui que ela não tá pelo real interesse de uma empresa. Ela tá no interesse de um único lado. Não é à toa que não só a presidência da empresa que vai mudar, mas sim toda uma equipe de gestão, que provavelmente vai ser escolhida não por competência também. Agora você imagina uma pessoa em sã consciência que estuda um mercado, que sabe investir, o que é cautelosa, vê que a pessoa que tá controlando a maior empresa do Brasil é indicada pela pessoa que tá taxando tudo, aumentando o risco fiscal e prejudicando todo um país. Será que ela vai investir nessa empresa? Os estrangeiros pensam dessa mesma forma. Se eles veem que essa empresa tá passando por toda essa confusão, eles nunca vão investir dinheiro nessa empresa. Eles vão meter o pé, com completa razão. A Petrobras, como eu falei, é espelho do Brasil. Se a gente coloca pessoas que não estão lá para dar resultado, obviamente as coisas vão desandar e as empresas do Brasil vão ficar mal faladas. Mas obviamente não é só a Petrobras que está afundando a nossa bolsa. Outra empresa também está fazendo isso, que no caso é a Vale. E diferente da Petrobras, o problema dela não é gestão, mas sim problemas econômicos com parceiros. Sendo mais específico, a China. Caso você não saiba, a Vale é uma das principais empresas que exporta ferro para a China. E a China precisa muito desse minério para aumentar o desenvolvimento do país. Ainda mais que ela quer passar aos Estados Unidos. E esse ano era projetado que o país aumentasse ainda mais a exportação do minério para infraestrutura, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E por conta da maioria da receita da Vale vir da China e esse investimento não acontecer, a empresa teve uma grande queda, principalmente nas suas ações.
Só esse ano a empresa caiu mais de 20%. E ela, assim como a Petrobras, é a empresa principal do Ibovespa. E aí quando você junta as duas principais empresas em uma queda gigante, obviamente a gente tem mais um motivo para nossa bolsa ter um dos piores resultados do mundo. E você pode estar falando, mas eu não invisto, isso aí não me afeta em nada. Pelo contrário, isso afeta e afeta muito. Eu e o Lucas vai te explicar o porquê. Se você não sabe, as maiores empresas do Brasil estão listadas na nossa bolsa de valores para captar dinheiro para elas investirem em projetos. E se essas empresas vão mal, o Brasil todo vai mal. Isso porque vai ter pouco emprego, já que essas empresas não vão investir em projetos por falta de investidores. E, consequentemente, vai aumentar o desemprego, o que, consequentemente, afeta o aumento da pobreza no país. Ou seja, todo mundo pode ser muito impactado por conta da bolsa de valores, que, consequentemente, pode gerar uma crise. Tudo isso por conta de uma má gestão do governo e consequências econômicas que, infelizmente, acontecem. A gente não tá falando que uma crise vai acontecer, mas também não é de se duvidar, até porque tudo tá indicando que isso pode acontecer. Então, por conta disso, você precisa saber o que fazer antes disso acontecer. Você precisa saber como proteger o seu dinheiro sem precisar depender do governo. Até porque o governo não liga pra nada e isso se aplica a todos os governos que a gente já teve. E um modo de você se proteger é investir no seu dinheiro em outras moedas. É você descentralizar o seu patrimônio. Então, colocar um pouco do seu patrimônio em dólar é fundamental para proteger o seu capital. Isso porque você vai estar se expondo à moeda mais usada do mundo, a moeda mais forte do mundo, e fora que ela é muito mais valorizada que o real, e por muito, tá? Outra opção é você ter parte do seu capital em criptomoeda, Bitcoin e Ethereum. São perfeitas para isso. São moedas muito líquidas que dá para você comprar e vender instantaneamente. São moedas que têm um potencial de valorização absurdo e podem e vão ser o futuro, né? Mas obviamente que para isso você precisa saber onde você vai investir. Então esse vídeo aqui em cima sobre Bitcoin vai te ajudar muito. Agora, outro ponto sobre investimento que você precisa saber, principalmente você investidor, é saber aproveitar as oportunidades. Cara, o tanto de empresa que é muito boa de fundamento, que tá caindo e ficando barata, é brincadeira, hein? Pra não falar outra palavra. Eu mesmo tô comprando muita B3 porque é uma empresa que vem caindo, mas é uma empresa que eu já analisei e acho ela muito sólida. E isso aqui não é uma recomendação, tá? E o Léo sabe disso porque ele sabe analisar uma ação, ele tem uma estratégia pra isso. E você também pode ter isso tudo de graça, tá? Então não faça como o Brasil, que não aproveita as oportunidades, e clica nesse vídeo aqui na tela para você aprender como achar as melhores ações do mercado.